Bom dia, eu sou a Manise e bem-vindos à história de horror de RPG em que um OP sofre de síndrome de Estocolmo por causa de abuso emocional de uma loja. Role o post. A loja de jogos local amigável que me manteve refém e me deu síndrome de Estocolmo. Donos abusivos criam comunidade tóxica. Extra longo. Oi pessoal, tenho uma história maluca sobre minhas experiências em D&D. É uma jornada com algumas partes bem estranhas. Espero que gostem. Parte 1. Perdido e desesperado. Em 2013, eu e um amigo meu, vamos chamá-lo de Barry, decidimos gastar um pouco mais e conseguimos ingressos para PAX East. Foi lá que pudemos testar o D&D quinta edição. Foi minha primeira vez jogando qualquer RPG de mesa e me apaixonei instantaneamente. Quando voltei para casa, comecei a procurar grupos para jogar. Infelizmente, tive muita dificuldade para encontrar qualquer grupo de TTRPG na minha região e os poucos que encontrei já estavam cheios. Provavelmente eu estava procurando nos lugares errados. Não conhecia nenhum tipo de comunidades, rede ou site útil. Eu ainda era novo no mundo dos jogos de tabuleiro e RPGs. Para piorar, o Barry ficou muito culpado com o recém-nascido em casa e não podia jogar com frequência. Fiquei sozinho procurando um grupo de D&D. Após um tempo procurando, cada vez mais deprimido, desesperado e desanimado, entrei em contato com Barry novamente. Ele ficou surpreso que eu não tinha encontrado nenhum grupo, mesmo morando perto de uma cidade grande. Ele me indicou uma loja perto da casa dele. Ele gostava muito da loja e até tinha alguns moletons deles. Ele não tinha sugerido antes porque a loja ficava cerca de 1 hora de carro da minha casa, sem trânsito. Ele não sabia se eles tinham um grupo de D&D, mas achou que talvez pudessem me dar uma dica. Disposto a seguir qualquer pista, liguei para a loja, vamos chamá-la de Loja do Dave, e perguntei sobre sessões de D&D. O dono, Dave, foi super simpático ao telefone. Disse que tinha um grupo ativo a cada 2 sábados, e estavam procurando mais jogadores e a taxa para jogar pela primeira vez era de $20. Fiquei super feliz e cheguei lá meia hora adiantado no sábado seguinte. Quando cheguei, fiquei encantado. Era a loja mais bonita que eu já tinha visto. Até hoje, depois de visitar dezenas de lojas, ainda é a mais impressionante. Tinha pinturas nas paredes, espadas em torno de tipos de tamanho de filmes e séries, escudos, arcos, tapeçarias, posters, tudo extremamente temático. A sala da frente parecia uma sala de trono de um castelo, com uma mesa de madeira linda. Eles tinham toneladas de jogos, miniaturas, livros, estantes, tudo. Um verdadeiro paraíso nerd. Dave estava lá, me recebeu bem, paguei a taxa, fui apresentado ao grupo e ao mestre. Depois de algumas apresentações e combinados, recebemos os personagens prontos. Fizeram uma sessão de teste ainda de permitir a criação dos nossos próprios personagens. Jogamos por algumas horas. Foi incrível. As pessoas eram divertidas, pacientes, prestativas e muito positivas. Tudo o que eu queria. Por um tempo. Insira música de suspense aqui. Contexto importante. Naquela época eu estava quebrado. Fazia faculdade. Ganhava $10 por hora num trabalho de meio período. Pouco antes de começar a frequentar a loja, entrei em um estágio obrigatório para minha formação de professor, o que exigia largar o emprego por 2 meses. Logo depois comecei a fase de docência supervisionada, ou seja, trabalhar de graça como professor por 4 meses. Passei mais de 6 meses sem renda estável. Eu tinha economias, mas precisava controlar tudo. Meu carro era ruim, gastava muito combustível e o trajeto até a loja consumia quase meio tanque de ida e de volta. Além disso, a loja cobrava $10 por hora para jogar. Cada visita me custava entre $50 e $80. Pode parecer pouco para alguns, mas como estudante universitário isso era pesado. Mesmo assim eu continuava indo toda semana, quase religiosamente, porque me fazia bem. Estava me descobrindo, criando laços, saindo do meu casulo. Parte 2. Role um D20 para obediência. Aos poucos, o verniz da loja do Dave começou a descascar. Notei coisas estranhas e desanimadoras sobre os donos. Dave e sua esposa, vamos chamar de Karen, eram agressivos com os clientes de formas bizarras. Podiam ser alegres e simpáticos às vezes, mas era claramente uma máscara.
Do nada, eles gritavam com seus clientes por infrações mínimas e sem muito sentido. Isso acontecia na frente de novos clientes, que eles geralmente largaram as compras, discutiam ou saíram jurando nunca mais voltar. Gritavam, humilhavam, discutiam por tudo. Por exemplo, se alguém entrasse com comida ou bebida de fora, eles gritavam, faziam a pessoa jogar fora e a humilhavam a noite inteira. Mesmo se fosse uma criança, era proibido qualquer item não comprado lá. Ficava difícil até se concentrar na partida com tanto grito. Parecia o episódio do nazista da sopa do Seinfeld. Um passo em falso e você era banido. Vivíamos tensos, com medo de provocar a ira deles e sermos expulsos. Dave às vezes interrompia a mesa para reclamar de um cliente, gritar ou desabafar. Às vezes isso levava 20 minutos. Lembre-se, pagávamos por hora. Alguns de nós ficavam tão tensos que pulávamos quando Dave se aproximava. Alguns tentavam bajular, levando presentes ou fazendo elogios para se manterem em bons termos. Outros, ao tentarem defender um cliente ou argumentar, acabavam banidos. Durante uma sessão, um jogador se empolgou descrevendo um golpe. Dave interrompeu e gritou com ele, dizendo que estava sendo gráfico demais. Essa é uma loja familiar. Desde então, todos passaram a evitar qualquer interpretação mais ousada. A loja cobrava por tudo. Tudo tinha que ser comprado lá. Miniaturas, livros, qualquer item usado. Eles rastreavam as compras. Se você quisesse abrir cartas de Magic que comprou ali, precisava pagar por uma cadeira. Um jogador levou uma garrafa de metal e foi repreendido. Disseram que ele tinha que comprar água engarrafada deles. Mas depois pararam de vender água porque ninguém comprava. Só refrigerante energético. Os lanches, só salgadinhos super salgados e jerky. Uma jogadora celíaca com problemas estomacais pediu outra opção e foi mandada comer no carro. Fazíamos pausas em grupo para comer lá fora, mas o tempo continuava a ser cobrado. E sim, eles cronometravam com o relógio na mão. Um segundo após o tempo iam gritar: acabou a sessão, não escreva mais nada senão cobraremos outra hora. Gritavam com crianças, discutiam com pais. Um dia, uma família parou para jogar um jogo de tabuleiro, levaram o próprio jogo e Dave gritou com eles porque o jogo não havia sido comprado ali. O pai disse que era um jogo alemão, nem vendido nos Estados Unidos. Dave gritou que não se importava. Eles foram embora. Lembro de ver as crianças saindo, pareciam traumatizadas. Por meses, ignorei tudo. Tentava ser invisível, estar em bons termos. Eu queria jogar D&D, era o meu único alívio social. Meu vício de dopamina quinzenal. Me apegava a isso como a única coisa boa na vida. Parte 3. A situação de refém. Meses depois, terminei o estágio. Chegou o verão e arrumei um emprego em armazém. Com o meu primeiro pagamento, finalmente pude comprar algumas acessórios de D&D. Meu irmão me deu um conjunto de dados lindos, estava animado. No sábado, cheguei atrasado, liguei avisando. Quando cheguei, Dave e Karen estavam estranhos comigo. Pensei que fosse pelo atraso. Paguei e fui até o grupo. Um jogador já estava em um momento de roleplay, então fiquei quieto. Peguei minhas coisas e fui dar uma olhada na loja. Estava com dinheiro e animado. De repente, o Dave me chama. Ei, fulano, vem aqui rapidinho. Queremos conversar com você. O Tom me fez congelar. Entrei em pânico. Fui levado para uma sala e encurralado. Desculpa sei que cheguei atrasado, mas tentei ligar. Comecei. Dave me interrompe. Você está sendo desrespeitoso com a gente. Tentamos criar um ambiente legal, mas você sabota isso comprando coisas fora. Vimos esses dados e sabemos que não foram comprados aqui. Você é um péssimo cliente e está traindo a loja. Se meus dados foram presente do meu irmão, respondi nervoso. E ele onde ele comprou, hein? Não sei, foi um presente. Ele deveria ter comprado aqui. Sabemos quando alguém está mentindo. Eles me atacaram por 10 minutos, dizendo que eu era um traidor que prejudicava o sustento dos filhos deles. Diziam que eu só podia jogar lá comprando tudo deles. Repetiam que estavam partidos por dentro com minha traição. Quando tentei responder que estava justamente com produtos na mão para comprar, Dave gritou: agora você quer comprar só porque foi pego.
Eles gritavam que eu era um manipulador ingrato, que eu os traí, e tudo isso comigo sendo um cliente pagante, que já havia gasto centenas de dólares lá. Saí da conversa tremendo. Na mesa, todos estavam em silêncio, visivelmente tensos. Ninguém ousava fazer contato visual com Dave. Parecíamos zumbis. Tentei jogar, mas tremia. Mal conseguia respirar. Tentei sussurrar para os colegas o que aconteceu, mas todos pediram para seguir o jogo. Ninguém me apoiou. Quando a sessão terminou, todos saíram em silêncio. No balcão, Karen me deu um tchau com a voz mais doce do mundo, como se nada tivesse acontecido. No carro, tremi. Só me acalmei no meio do caminho de volta. Levei dias para entender o nível de abuso que as Light vivem. Pensei em voltar, mas percebi que não valia a pena. Mandei mensagem para o mestre dizendo que não conseguia voltar emocionalmente. Perguntei se topariam mudar de local. Ninguém quis. Estamos felizes aqui. Nunca mais falaram comigo. Parte 4. Dados, libertação e um novo amanhecer. Contei tudo ao Barry. Ele ficou furioso. No dia seguinte foi à loja, pegou os monitores moletons no balcão e disse: "Não quero mais apoiar esse lugar." Isso me deu alguma paz. Depois de 6 meses, tentei outra loja, mais perto. Conheci um cara, Joe, que organizava sessões de D&D e que iria criar uma comunidade saudável. Ele era incrível. Depois de algumas conversas, eu topei jogar lá. A sessão foi ótima. Contei a história da loja do Dave. Na hora, Joe ficou com olhos arregalados e 2 mesas pararam para ouvir. Todos tinham horror à loja. Foi como um catarse coletivo. Vários jogadores despejaram suas histórias horríveis. Me senti acolhido. Eu não estava sozinho. Alguns relatórios reais que eu vi. Eles pagam para remover avaliações negativas do Google e Yelp. Eu vi eles expulsar cliente por não comprar o suficiente. Malucos. Tinha que comprar o suficiente para ganhar respeito. Nada nunca era suficiente. Fizeram meu amigo beber água fora da loja porque ele era de garrafa de metal. Fui banido por postar uma avaliação negativa. Meu filho de 10 anos levou o livro de D&D e foi excluído da campanha porque não comprou lá. Me cobraram o dobro porque eu não comprava o suficiente. Cobravam mais do que o preço da capa dos jogos. Coca-Cola por $3. Comprei $125 em produtos. Sentei com um amigo e fui acusado de roubo, porque não paguei pelo assento. Fui embora. Disseram: "Já pegamos seu dinheiro." Hoje, a loja ainda existe, mesmo após uma década de histórias horríveis. As avaliações online continuam boas, provavelmente infladas por fakes. Ainda assim, há resenhas sinceras e tristes escondidas ali. Desculpe pelo post longo, sei que não é 100% sobre D&D, mas foi uma história real que eu vivi. Só quero dizer, você não precisa suportar abuso de ninguém. Você não deve nada a ninguém. Confiança é via de mão dupla. Obrigado por ler. Too long to read, que é resumo. Donos da loja gritam com clientes, cobram tudo e rastreiam o que você compra e me encurralaram por ter levado dados que eu não comprei lá. Me mantiveram refém emocionalmente por meses até eu sair desse ambiente abusivo. Como eu já disse nesse canal, pagar para jogar RPG é a última coisa que você deveria fazer, porque além de perder dinheiro, tem uma grande chance de dar tudo errado como aconteceu aí. Se eu fosse você, OP, eu nunca compraria mais nada dessa loja e avisaria a todo mundo que essa loja é completamente uma farsa. Eles são completamente idiotas e filhos da puta por venderem coisas e fazer o que eles fazem. De todo jeito, esse foi um vídeo um pouco mais longo, porque eu vi que com o mais longo vídeo, mais a retenção, as horas vistas. Então, se você gostou disso e quer ver mais histórias de RPG, me sigam no YouTube, dê um like no vídeo, clique em outro vídeo que está aparecendo na tela e vejam a playlist de RPG Horror Stories. Até mais!